não gosta de um bom papo, especialmente na cozinha, ao lado da comida? Está começando o Papo na Cozinha, um programa que irá unir boas informações, boa conversa e, é claro, uma boa comida. Nós estamos aqui nas instalações da Icomar, que preparou todo esse cenário com muita dedicação e carinho. Agradecemos de coração a todo o trabalho da equipe. Para compor esse cenário e as pessoas que vão conduzir o programa ao longo de todas as temporadas, está aqui comigo a Bia, coreografista, nutricionista e proprietária de empresa especializada em alimentação saudável. Nós duas vamos compor essa equipe que irá conduzir todos os programas para vocês. Bia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Lígia. Esses dois roxinhos vão acompanhar vocês. E por falar em roxinho, queremos agradecer ao trabalho especial da Lidiane e da Fernanda, que nos preparou com tanto carinho no ateliê delas. Está localizado no Residencial Deville e as informações vai acompanhar vocês ao longo do programa. O assunto escolhido de hoje é constipação intestinal, ou popularmente chamado de prisão de ventre. Um probleminha que acompanha muitas pessoas e não é levado tão a sério quanto deveria. Talvez depois do papo de hoje vocês podem mudar de ideia. Bia, relacionado ao assunto, o que você trouxe de sugestão de receita e por quê? Bom, primeiramente é um prazer estar participando do programa com vocês aqui na TV Viena. Hoje eu trouxe algumas receitas que vão ajudar a melhorar e aliviar os sintomas da constipação intestinal. Eu, como nutricionista, acompanho muito no consultório e também sei de muitas pesquisas atuais que apontam que a maioria da população tem esse tipo de problema e muitas vezes nem sabe. Porque é um problema que tem sido frequente mesmo, e o pessoal, por conta da alimentação muito rica em carboidratos simples, muito rica em alimentos industrializados, acabam obtendo esse tipo de problema. Sim. Então hoje a gente trouxe duas preparações. Uma vai ser um suco, que vocês podem fazer uma coisa mais rápida ali, logo para consumir de manhã. Correria do dia a dia. Correria do dia a dia. E outra é um bolo um pouquinho mais elaborado, mas também super fácil, que contém mais alimentos naturais e alimentos ricos em fibras. Sim. Que é um principal princípio ativo para aliviar esse problema. Ótimo. Pode começar então, se você quiser apresentar primeiro os ingredientes do bolo. Certo. E depois a gente vai para o suco. Tudo bem. Nós vamos começar então com a preparação do bolo, que é uma preparação um pouco mais demoradinha, tá? Mas assim mesmo bem fácil. Então hoje eu trouxe aqui banana, ovos, óleo de coco, uva passas, aveia em flocos, farinha de arroz, açúcar mascavo, sal do Himalaia e estévia, tá? E fermento também. Bom, nós vamos primeiramente bater os ingredientes que são mais líquidos e depois nós vamos misturar os outros que são secos. Legal, bem prático, não precisa de nenhum equipamento tão elaborado, tão complicado. Isso. Ótimo, legal. Então nós vamos começar acrescentando aqui 3 ovos. Aqui nós separamos 4 bananas grandes. Pode ser de qualquer espécie? Não, é interessante que a gente utilize a banana nanica, tá. Que é aquela mais comum utilizada, comprada no mercado mesmo. Legal. Tá? Por quê? Existem tipos de fibras diferentes em determinadas bananas. Sim. A banana prata e a banana maçã, elas têm um outro tipo de fibra que elas deixam um pouquinho mais constipado. Certo. Já a banana nanica não, ela faz o contrário. Legal. Então por isso que a gente acaba utilizando ela. Isso. Então aqui nós vamos acrescentar meia xícara de óleo de coco. É muito importante também o óleo de coco, a gente ressaltar ele, porque ele tem uma cadeia química diferenciada que ajuda inclusive na constipação. Legal. E é muito, muito bom, tem um grande valor nutricional, não só para essa preparação, mas para a vida, para a gente mudar os hábitos mesmo, tá? Principalmente na fritura,
né? Com certeza. A substituir o óleo por óleo de coco, ele é muito bem indicado. Isso mesmo. Aí aqui nós vamos acrescentar a estévia. A estévia, para quem não conhece, ela é um adoçante natural que é extraído de uma planta. E assim, vocês podem ver que a quantidade é bem pequena, porque o poder de doçura dela é 3 vezes maior do que o do açúcar normal. E ela não traz aquela toxicidade que o açúcar refinado traz para o nosso organismo. Então, por isso é que a gente vai utilizar ela. Ótimo. E para finalizar aqui, para a gente já poder bater, uma pitada de sal do Himalaia, tá? O sal do Himalaia também ele é rico em minerais. Então a gente coloca o sal só para dar aquele contraste na receita, tá? Para não ficar tão doce também. Isso, exatamente. Então agora nós vamos bater. Bom, a gente bate então até deixar essa mistura bem uniforme, tá? Certo. E agora a gente vai misturar os outros que são os alimentos secos. Então aqui nós vamos acrescentar 3 xícaras de aveia em flocos. É bastante, mas é porque a maioria da massa é aveia. Por isso que ela é tão boa assim para quem tem qualquer tipo de dificuldade de ir ao banheiro. O principal componente. Isso. Uhum. Aí a gente coloca só um pouquinho, na verdade são 2 colheres de sopa, tá? Pode ser cheia, de farinha de arroz. Nós vamos usar a farinha branca mesmo, apesar do índice glicêmico dela ser um pouquinho mais elevado por ser branca, mas o gosto é um pouco melhor. E como a gente já vai ter bastante fibras aqui na aveia, então não tem tanto problema. O teor de fibra já está sendo atendido pelos outros ingredientes. Isso, exatamente. E aqui então a gente mistura também o fermento e as uvas passas. A gente pode já dar uma mexida aqui para ficar um pouco mais homogêneo. E aí nós vamos acrescentar então essa mistura líquida ao restante. Vocês podem ver que é bem simples, apesar de ser um pouco mais elaborado. Sim. É muito fácil. Inclusive, vocês podem estar preparando para consumir os dois. Um como café da manhã, outro como café da tarde. Assim, você já garante a quantidade de fibras necessárias no seu dia. De nutrientes, né? Nutrientes, com certeza. Não que eu não possa usar outro tipo de açúcar, tá? Mas como o açúcar ele é um agravante importante no nosso intestino, que é uma coisa que é o que a gente vai ter que limpar para poder melhorar a constipação. Sim. Então a gente acaba usando a estévia ou então o açúcar de coco, inclusive, que tem uma propriedade muito legal, mas ainda é um pouco difícil de encontrar e muito caro por ser uma coisa mais rara. Então nós vamos misturar bem. Bom, super simples, então já está misturado aqui. O que nós vamos fazer agora, para colocar na forma, não vou untar nada com óleo. Uma assadeira de bolo inglês simples, isso, né? Pode o suficiente. ser. Isso. Talvez até um pouquinho maior, dependendo do rendimento. Às vezes as bananas estão um pouco maiores ou não. Então a gente vai ver de acordo com a quantidade que der. Nós vamos polvilhar o açúcar mascavo na forma. Para dar aquele gostinho no fundo. E nós vamos levar a forma mesmo ao fogo. Certo. Assim. Já vou acrescentar as bananas que vai ficar mais fácil. Então a gente coloca aqui, polvilha o açúcar mascavo e já forra com as bananas cortadas. Eu cortei aqui 2 bananas, tá? Então aqui a gente vai deixar ela assim mais ou menos. Deixa eu pegar um pano. Então nós vamos levar agora ao fogo, rapidamente, só para dar uma caramelizada no açúcar e ele pegar um pouquinho na banana também, tá? Então é bem rápido. A gente tem que ficar de olho porque senão queima e estraga tudo.
alguns minutinhos ou é mais mais no ao olho mesmo, até que não queime? Isso, é mais o olho mesmo, tá? Aí vamos já tirar, porque já tá começando a queimar no ladinho. Certo. Aí você, por favor, com cuidado, com um paninho, porque senão machuca a mão. Aí nós vamos acrescentar então agora a massa em cima. É bom a gente ir colocando aos poucos e arrumando. Para assar e crescer por igual. Isso, exatamente. E também para você ver se a vasilha vai ser suficiente ou não. Ele tende a crescer muito ou ele vai mais não assado tende a que crescer muito, não tende a crescer muito por questão de que a nossa receita ela não leva o glúten. Tá. O glúten é uma outra coisa, que ele é um antinutriente, que ele vai afetar um pouco nessa questão, quer dizer, um pouco não, bastante nessa questão da constipação. Por quê? O glúten para muitas pessoas é um nutriente que ele acaba não sendo bem absorvido, então ele adere na parede do intestino. Sim. E isso causa um acúmulo de placa mucótica e várias outras coisas que vão piorar essa relação da constipação. E muitas vezes ninguém sabe, às vezes eu tenho alguma intolerância, eu não sei. E isso reflete talvez uma enxaqueca frequente, numa constante inflamação, independente de vários órgãos. Porque essa questão do intestino, ela está muito relacionada com várias coisas do nosso sistema, né? Sim. Então, por isso. Então, por não ter o glúten, que é o que faz a massa crescer, ficar bonita e fofinha, ela não vai crescer muito. Tá certo, tá ela bom? vai mais assar. Isso. Então, a gente já pode agora levar ao forno. Vou colocar aqui. E aí, o tempo médio de cocção gira em torno de meia hora, 50 minutos, aí vai depender um pouco do seu fogo, do forno. E também é importante você sempre estar olhando, espeta lá um palitinho ou então uma um dica garfo. que não falha, né? Exatamente. Se o palitinho saiu limpo é porque tá bom, tá pronto para tirar. Nada como ficar conferindo, né? Isso. É o melhor. E a gente deixa ele numa temperatura de 180 graus, tá? É importante colocar já num forno pré-aquecido, que daí ele assa melhor. Enquanto o bolo assa, nós vamos conversar com o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Luiz Henrique Magro, que é fisioterapeuta e está em especialização em osteopatia. É ele quem vai nos dar as informações mais técnicas e nos tirar várias dúvidas. Então fique ligado e não saia daí. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, Executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa, um brinde a você. Ah, e a quem não bebe e dirige. Beba com moderação. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Dr. Luiz Henrique, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação tê-lo aqui na nossa estreia do Papo na Cozinha. Eu que tenho que agradecer o convite, agradecer à TV Viena por me dar essa oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada. Eu queria que você apresentasse brevemente como lhe convir. Tá. Bom, primeiramente eu sou fisioterapeuta formado desde 2006 e venho trabalhando mais com a área de terapia manual.
ultimamente, nos últimos anos, eu venho me dedicando ao estudo da osteopatia, que é uma especialidade relativamente nova no Brasil, né? Que tem alguns princípios um pouco diferentes da fisioterapia e da medicina tradicional, onde olha o corpo como um todo, né? De uma forma mais holística, e busca as relações entre as estruturas corporais, seja elas estruturas físicas, nervosas e vasculares. Certo. Relacionado ao assunto que nós escolhemos para hoje, o que é a constipação intestinal e quais são as causas? Bom, a constipação intestinal, na verdade, ela tem diversas formas de ser definida, né? Diferentes profissionais da área da saúde podem definir ela de várias formas. Ela, na verdade, é um distúrbio caracterizado, né, por uma diminuição da frequência das evacuações por períodos maiores que 48 horas. Isso gera uma maior absorção de água pelas paredes dos cólons intestinais, né? E resultando num bolo fecal mais pesado e seco, né? Sim. Ela pode ser considerada uma enfermidade ou é só uma complicação associada a algum outro tipo de enfermidade? Uma boa pergunta. Na verdade, ela não é considerada uma doença, né? Ela, na verdade, é considerada um sintoma, né? Normalmente, ela pode acontecer secundária a outras doenças. Certo. E em relação à população brasileira, qual que é a frequência de acometimento da constipação intestinal? Certo. Quando a gente busca na literatura, isso também há muita controvérsia. Na verdade, não existem trabalhos que evidenciem a incidência na população geral. O que acontece é que os trabalhos eles são subdivididos em grupos, né? Então, existem grupos dos lactantes, adolescentes, estudantes universitários, mulheres na pós-menopausa, idosos. Então, assim, divide muito por faixas ou uma determinada população. Grupos, né? E não tão específico na população geral. Sim. Mas estima-se que ela afete a população em torno de 20% a 30%. Certo. Em todas as faixas, né, etárias. Certo. E como você descreveu sobre a sua especialização, então eu lhe pergunto, como osteopata, qual é a forma de você detectar esse tipo de complicação e como você leva isso para ser tratado? Ok. Na verdade, o que acontece muito é como não é considerado uma doença, o paciente não considera muitas vezes isso. Esse problema, ele chega de uma forma secundária. Normalmente, esse paciente vem para consulta, né? Por exemplo, por um problema ortopédico, uma dor lombar, por exemplo. Sim. E secundariamente, esse paciente acaba relatando que ele sofre, né, de prisão de ventre, ou eu não tenho uma boa digestão. Como se fosse algo habitual, Sim. né? O olhar da osteopatia para isso, então como que a gente começa? Sempre começamos com uma anamnese, muito importante, uma avaliação desse paciente, para buscar sempre que tipo de medicação que ele pode estar tomando, porque a constipação ela pode ser uma consequência de uso de medicação, analgésicos, de hipertensivos, né, antihipertensivos, relaxantes musculares, anti-inflamatórios, né? Então tem uma série de medicações, antidepressivos. Então tem uma série de medicações que podem, né, estar gerando esse sintoma. Certo, como efeito colateral. Isso, como efeito colateral. Então sempre nessa anamnese a gente pergunta tudo. Outra coisa também é se pergunta se o paciente tem uma doença sistêmica, né? É muito importante porque, volto a repetir, ela pode ser secundária a doenças também metabólicas, como diabetes, hipohipertireoidismo, né? Doenças neurológicas como Parkinson, esclerose, né? Que possam afetar e gerar a constipação. Essas patologias elas são consideradas orgânicas ou, né, de uma causa secundária. A constipação é como se fosse uma causa secundária a uma doença já pré-existente. Então isso é importante para a gente entender o que acontece com aquele corpo. Outros fatores que são as causas primárias ou funcionais são aquelas relacionadas ao dia a dia da pessoa. Então a gente também investiga como que são os hábitos alimentares, a rotina, e os hábitos comportamentais daquela pessoa. Ou seja, se ela
como que é a dieta dela, se ela tem uma dieta rica em fibras, né? E se ela toma bastante água, né? Se ela negligencia também o reflexo de evacuação, ou seja, se ela aprende, isso seja por conta do trabalho, ou, por exemplo, numa viagem, ou a indisponibilidade de banheiro. Então, a gente sempre está orientando Às vezes ela opta por não ir ao banheiro naquele momento, por estar ocupada. Tudo pode gerar constipação. Isso agrava o problema, porque você inibe um reflexo fisiológico e natural do corpo, né? Certo. Então, essas questões são as questões do dia a dia que podem interferir. Sim. A falta de atividade física, né, o sedentarismo, o estresse também é muito relacionado a isso, porque o estresse gera um aumento da atividade simpática e essa ativação simpática é uma ativação do sistema nervoso autônomo que está diretamente relacionado à diminuição do trânsito gastrointestinal. Sim. Então, o sistema simpático para o intestino, ele acaba inibindo. Então, pessoas muito estressadas tendem a ter um intestino mais preso também. Então, são várias questões do dia a dia que podem estar interferindo. Então, a gente faz uma análise, primeiramente, desse paciente, voltada a todas essas perguntas do dia a dia, relações com doenças, medicações e como que é o dia a dia desse paciente. Depois a gente passa por uma avaliação um pouco mais específica. Por quê? A osteopatia ela é um meio de diagnóstico, tratamento e cura que se utiliza de recursos manuais para interferir sobre o organismo, as estruturas do organismo e, consequentemente, a função. Né? Então, já sabendo nessa avaliação que esse paciente possui alguma alteração de função, né, a gente lança a mão de uma avaliação um pouco mais criteriosa. Porque, como eu já falei, o sistema nervoso simpático que controla a função do intestino sai da região torácica e região lombar. Qualquer bloqueio dessas regiões pode gerar repercussões sobre o intestino. Esse sistema simpático, quando você cita, é aquele que controla os movimentos involuntários do organismo? Isso, exatamente isso. Na verdade, ele controla diversas funções, né? Automáticas. Sim, que exemplo, a gente não ordena. Não controla, né? Que seria relacionado um pouco sobre a ação sobre o batimento cardíaco, sobre a respiração, função do fígado, função renal e entre outros órgãos. Na verdade, todos os órgãos eles estão submetidos ao controle desse sistema nervoso autônomo. Certo. O que acontece é que o simpático está mais associado ao acelerar, só que funciona inversamente no intestino, né? E na verdade ele desacelera, e o sistema parasimpático, que também tem uma relação direta com o intestino, que os nervos saem da região de sacro, inclusive da base de crânio, eles têm uma função de estimulação sobre o intestino. Então, qualquer aumento de tensão, ou seja, o que a gente chama de disfunções, bloqueios articulares, pode ser um facilitador de um processo de constipação. Então, o que acontece? Esse paciente vem normalmente com uma queixa primária de uma dor nas costas, a gente acaba tratando esse paciente e, ao mesmo tempo que a dor melhora, acaba se resolvendo um problema secundário, que no caso seria a constipação. Também está relacionado muito ao paciente a parar de tomar a medicação assim que é possível, né? E a gente faz toda uma orientação prévia desse paciente em relação à alimentação, ao controle do estresse, atividade física, para que esse também efeito perdure, né? Persista. Isso está muito relacionado, então, à rotina do paciente, Sim, né? Com certeza. A vida moderna, apesar de que, basicamente, ela está sempre na correria, a maioria das pessoas, existem diferenças de rotina, de hábitos, de atividades, enfim. Existe algum outro hábito ou a falta de algum hábito que você gostaria de acrescentar? Eu sei que você já respondeu, que poderia agravar essa complicação? Na verdade, só mesmo afirmar ainda mais, né? A questão alimentar, né? Que hoje a gente, por conta dessa modernidade, dessa vida corrida, acaba ingerindo alimentos processados. Ou mais rápidos, né? Que estão já prontos. E o fato dele ser processado, ele acaba vindo com uma quantidade de fibras
bem reduzidas, né? Isso contribui. Então, na verdade, nós podemos dizer que a constipação, na verdade, ela depende de uma série de fatores, né? Então, seja ele alimentar, eu vejo isso no consultório direto, você pergunta para as pessoas, você toma água? A pessoa responde, eu não tomo água, eu tomo suco, eu tomo isso. Mas, na verdade, o nosso organismo precisa de água mesmo, em torno de 1,5 litro a 2 litros, seriam 8 copos de água por dia. Então eu vejo isso essa dificuldade muito grande das pessoas tomarem água. Um gesto tão simples que faria bem não só para o intestino, mas para diversos órgãos do corpo, né? Então essa questão seria mais alimentar, questão da hidratação, questão principalmente também muito importante da atividade física, né? Para estar estimulando também e de uma forma geral também acaba se mexendo com o corpo como um todo, né? Não só focalizando nessa questão do intestino, mas faria bem para outros segmentos, outros órgãos, né? Parte muscular, entre outros. Talvez eu não tenha abordado algo que você gostaria de acrescentar. Quais seriam as suas considerações finais a respeito tanto do assunto como a sua área de atuação ou qualquer outro tipo de assunto que você gostaria de falar um pouquinho sobre que esteja pertinente à situação? Na verdade, eu só queria esclarecer alguns pontos, né? Em relação à osteopatia, que é um conceito novo, né? Que é pouco discutido ainda hoje. A forma de atuação as pessoas não entendem muito bem, mas só queria dizer que, na verdade, é uma forma diferente de ver e abordar o problema, onde a gente enxerga o corpo como de uma forma geral, global, né? Uma forma mais holística, buscando as relações entre as estruturas. Então, por exemplo, o intestino grosso está localizado numa região topográfica de coluna lombar. Ele não fica no lugar ele fica, na verdade, ele fica no lugar por sustentações ligamentares e faciais que tem uma relação direta com a coluna lombar, principalmente, e que se eu tenho um problema vertebral, pode se refletir nesse sistema visceral. Ele não está ali isolado. Isso, então existe uma interdependência, né? Uma relação direta. Como também, se eu tenho um problema intestinal, eu posso evoluir um problema de coluna, porque tanto a inervação quanto a relação em relação à topografia, a localização desse órgão, reflete diretamente na função vertebral. Então, problemas vertebrais refletem na parte visceral e problemas viscerais igualmente também podem refletir na função vertebral. Então, na verdade, a gente busca avaliar essa dinâmica. Então, nós temos a possibilidade de avaliar a coluna como mobilidade, como alguma restrição, alguma questão de disfunção, como também nós temos a capacidade de avaliação da mobilidade da víscera. Então, nós temos a capacidade de corrigir o bloqueio vertebral, o bloqueio da mobilidade visceral, se necessário, poder trabalhar com a inervação desse órgão, e poder também trabalhar com questões vasculares, porque se a gente libera os tecidos, eu melhoro o livre fluxo de sangue e de fluidos, né? E também os impulsos nervosos, ou seja, eu facilito o processo de autocura do organismo, que é o que a gente busca. A gente enxerga o corpo não pela doença, e sim pela capacidade que ele tem de se autocurar e autorregular. Baseado e pensando nisso, aí a intervenção é feita na busca que o próprio organismo seja capaz de se autorregular e autocurar. Entendendo que esses fatores externos influenciam diretamente no estado do organismo. Então, precisa haver uma modificação, né, dos parâmetros ambientais, né, que seja a adequação da alimentação, a adequação de responder ao estímulo, por exemplo, no caso aí, respeitar o reflexo de evacuação, sempre, tomar mais água, praticar atividade física e também o nosso trabalho, se necessária a intervenção. Lembrando também que esses problemas, eles acabam acontecendo na clínica, quando a gente vê a complexidade ou que o paciente não evolui, dependendo também de outros sintomas ou sinais e sintomas que esse paciente vem tendo, a gente acaba encaminhando ao profissional médico
porque às vezes pode também ser um problema grave, né? Nós estamos falando aqui de causas mais funcionais, problemas mais relacionados à função intestinal. Mas esse paciente também pode sofrer alguma doença grave. Mas ele teria outros sintomas relacionados. E aí a gente acaba encaminhando para o profissional que trataria da forma específica esse órgão. Na verdade, a gente acaba tratando indiretamente. Certo, entendi. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. O nosso papo está quase no final, mas a gente vai provar as receitas da Bia, a parte tão gostosa do nosso programa. Não saia daí. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa. Um brinde a você. Ah, e a quem não bebe e dirige. Beba com moderação. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. Voltando para o Papo na Cozinha, no terceiro e último bloco, nós vamos acompanhar a segunda receita da Bia e depois provarmos essas delícias. Bia, é com você agora. Bom, agora nós vamos para a parte do suco, tá? Eu preparei um suco bem funcional. Primeiro é que eu já acrescentei no liquidificador 500 ml de água, que eu acho que é uma quantidade legal para você estar consumindo lá pela manhã. É interessante até se você for consumir esse suco em jejum mesmo. Amanheceu, acordou, aí você já prepara e toma o suco, porque vai te dar uma energia e também um aporte nutricional bem legal para você levar o seu dia, tá? Então aqui a gente vai acrescentar suco de um limão. Qualquer limão, Bia? Qualquer limão. Aqui nós estamos usando o Tahiti, que é o mais comum. Aqui eu já coloquei na água, eu acrescentei 2 colheres de sopa de chia. É interessante a gente dar uma hidratada na chia antes, para que ela seja melhor absorvida pelo organismo. Então a gente coloca um pouquinho de água até cobrir, tá? Pra gente utilizar ela. Então nós vamos colocar aqui também, ela fica gelificada. É importante ela ficar nessa consistência. Agora nós vamos colocar o mamão papaya. Vocês podem perceber que ele está um pouquinho amarelo. Isso aqui é relacionado às propriedades dele. Por quê? Nós queremos utilizar a enzima que existe dentro do mamão, que é a papaina. Ela é uma enzima super resistente. Ela resiste tanto ao ácido do nosso estômago, quanto ao alcalino do nosso intestino. E isso faz com que ela interaja muito bem com o nosso organismo e melhore os sintomas da constipação, tá? Então nós estamos usando aqui meio mamão papaya e nós vamos usar ele com a casca verde, tá? Porque ele não vai ter muito sabor, é mais mesmo por conta das propriedades. Aqui nós vamos colocar um punhado de uva passas. Vocês podem usar também ameixa, que tem uma grande quantidade de fibra, como a receita do nosso bolo. Um fator muito importante que a gente vai utilizar aqui é um probiótico. Probiótico é uma bactéria benéfica para o nosso intestino, que ele atua limpando toda a parte intestinal, tirando as bactérias que são ruins, os parasitas, isso. Então, fazendo a mesma aquela faxina no nosso intestino. Aqui nós estamos acrescentando um sachê para essa preparação. Certo.
Nós vamos acrescentar aqui uma colherzinha de estévia também, lembrando que não é interessante a gente utilizar muito açúcar refinado, exatamente, por conta que ele piora as condições do intestino. Isso, exatamente. E para finalizar aqui, algumas pedras de gelo para a gente deixar muito bom o nosso suco. Legal. Bom, agora a gente vai liquidificar e depois experimentar. E antes de prestigiarmos, eu gostaria de fazer 2 agradecimentos. Primeiro a Cíntia Carvalho Boutique, que me concedeu ao look que estou usando, e a Ótima Nutri, que nos concedeu 2 importantes ingredientes dessas receitas, o óleo de coco e o probiótico. Vamos experimentar agora. Vamos sim. Lembrando que é importante a gente não coar o suco para estar consumindo, porque boa parte da fibra fica nesses resíduos. Então é interessante que a gente consuma eles, tá? Então não coe. Os câmeras fiquem tranquilos, que daqui a pouco vocês vão participar. Muito bom, Bia. Em meio a essas delícias, quero agradecer novamente à Icomar, que nos concederam o espaço, o cenário. Mais uma vez agradecer ao Dr. Luiz Henrique. E, por favor, não nos deixe de assistir, que o segundo Papo na Cozinha já está sendo preparado com todo o carinho, com um convidado especial e com um assunto que vai interessar a todos vocês. Mais uma informação ou algum toque relevante que vocês queiram acrescentar, fiquem à vontade. Bom, é bem interessante a gente acrescentar que isso é uma alimentação que deve ser consumida por todos, inclusive já introduzida na alimentação infantil, tá? Porque hoje em dia os costumes eles vêm de berço, então nós precisamos introduzir alimentos saudáveis e preparações boas desde a infância para as crianças. E se tem alguma sugestão, dúvida, alguma proposta para os próximos Papos na Cozinha, por favor envie para nós que nós leremos e tentaremos conceber todas as sugestões e preparar mais outros programas com todo o carinho para atender a todos vocês. Agora a gente vai encerrar na melhor hora e me desculpem, o bolo e o suco estão muito bons. Eu recomendo vocês a prepararem em casa para não ficarem passando tanta vontade. Um beijo a todos e até o próximo Papo na Cozinha.